Caríssimos irmãos, na graça do ministério ordenado, Monsenhor Geraldo Almeida, pastor emerito do povo de Deus desta comunidade, Diácono Márcio, meus queridos irmãos e irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo, Salvador de toda a humanidade, e na mesma devoção a Maria Santíssima, invocada nesta comunidade com o título Oráculo de Nossa Senhora de Lourdes. O cristianismo é a religião do perdão. Eis a mensagem essencial do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Aliás, dissera Jesus Cristo, de acordo com a narração do apóstolo e evangelista São Mateus, palavras retomadas pelo grande evangelista Lucas, esta frase lapidar: eu vim não para condenar, mas para salvar e trazer de volta à casa do Pai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse Deus cuida de nós com tanto carinho, procura nos dar também uma qualidade de vida, e assim passamos a entender o relato dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos com a primeira leitura do ritual da palavra de hoje. E essa palavra de Deus deve tomar conta de todo o nosso ser. Desta forma, entendemos o sentido da segunda leitura, que esse trecho e texto do apóstolo evangelista São João, retirado do seu Apocalipse, onde ele mostra que fora ainda de fato nos arrebatado pela palavra de Deus. E o Espírito de Deus, que ilumina a sua palavra, tomou conta do seu ser. Esse mesmo Espírito nos ilumina e nos conduz como peregrinos em busca da casa do Pai. Eis, caríssimos irmãos e irmãs, a síntese da liturgia desta segunda semana do tempo da Páscoa, onde nós chamamos e denominamos o domingo de hoje como sendo o domingo da misericórdia, onde Deus abre o seu coração, as portas de sua alma, relembrando o que diz o salmista quando profere: provai e vede como o Senhor é bom, eterno é o seu amor, incomensurável é a sua misericórdia. Sim, queridos irmãos e irmãs, o cristianismo, que é misericórdia, que é ternura e afeto de Deus, deve ser uma religião de portas abertas, não uma religião fechada. E aqui nós entendemos porque Cristo penetra o local, o espaço onde os apóstolos e discípulos estavam reunidos com medo dos judeus. Jesus Cristo ainda acrescenta que a sua religião não é a religião do medo, e quis primeiramente mostrar que as portas da igreja, as portas da sua religião devem estar abertas, porque abertos estão os braços de Deus e de Cristo para nos receber. Aliás, se me permitem, quando a igreja celebra sempre o Ano Santo, o Papa, no simbolismo, abre a chamada Porta Santa para mostrar que Deus escancara as suas portas e as suas janelas para que nós tenhamos acesso ao Deus do amor, do perdão, da ternura, do afeto e da misericórdia.
da minha época, da minha idade, que já ultrapassaram os 70, devem se lembrar daquela frase ou daqueles versos tão profundos de Vicente Celestino quando cantava: porta aberta de Jesus de Nazaré, essa porta não se fecha, contra ela não há queixas, são os braços de Jesus. O cristianismo deve ser exatamente esta religião de braços abertos para acolher a todos. E quantas vezes, em lugar de acolhermos ou incluirmos, palavra da moda, ou realizar a inclusão, nós estamos excluindo, porque fulano não pertence a esse movimento, porque fulano não recebeu o sacramento do matrimônio, e assim por diante, como se na verdade nós fôssemos donos de Deus. E como costumo dizer, se nós tivéssemos em algum cartório do mundo ou da terra a escritura lavada e passada de que nós somos donos de Deus. Deus é de todo, é do seu povo, não apenas do catolicismo, do cristianismo, todos são de Deus. E é exatamente isso que Cristo mostra neste evangelho que nós acabamos de ouvir, quando irrompe as portas daquele lugar onde os apóstolos se encontravam, para saudá-los e desejá-los, sobretudo, aquilo que ele veio trazer. A paz esteja convosco, porque a paz é o dom supremo de Deus aos homens, seus filhos, os quais ele lhes deu em espírito da peregrinação, pelo qual nós chamamos a Deus de Pai, como assim se expressa o apóstolo São Paulo, quando um dia falou aos cristãos da Galácia. Sim, queridos irmãos e irmãs, eis o cristianismo que nós devemos pregar e ensinar, não o cristianismo do medo. Os apóstolos estavam trancados com medo dos judeus. E quantas vezes as pessoas têm medo da igreja, medo de Deus, medo de Cristo, medo dos padres. Nunca esqueço, um padre velho, fui ligar em Caicó há 10 anos, 30 anos no Rio de Janeiro, 10 anos na Bélgica, 8 anos aqui em Natal. Quantas e quantas vezes em Caicó eu vi as pessoas tremerem diante de freio de caminhão, porque ele ameaçava a todos de mandar para o inferno, como se fosse o dono de Deus, o dono do céu, dono da eternidade. Não, Deus não quer de maneira alguma a religião do medo. E se algum padre pregar aqui a religião do medo, do pavor, do temor, não é cristianismo, pois Jesus Cristo veio salvar a todos, e a todos dá a bênção desse mesmo Deus, e a fé com ternura, e diz na figura de Maria Santíssima seu rosto materno e terreno, daquele que na verdade é afeto, misericórdia e amor para todos nós que caminhamos peregrinos em busca da casa do Pai. É interessante, queridos irmãos e irmãs, não sei se é permitido nesta comunidade, é a primeira vez que celebra aqui no domingo, mas se tiverem oportunidade, levem os jornalzinhos, se for permitido, ou então leiam o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir em casa com muita atenção, quando na verdade Jesus Cristo falou aos apóstolos, ele 2 vezes lhes desejou a paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não como o mundo vos dá. E o mais importante do Evangelho que nós acabamos de ouvir é que Cristo vai aparecer a Tomé, que duvidava,
Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo respondeu a Tomé que queria uma fé concreta, um Cristo concreto, que ele sentisse, não uma fé teórica. E quantos apresentam uma fé teórica, uma fé abstrata, e não algo de concreto? Tomé queria tocar, e o mundo de hoje quer tocar no Cristo concreto, o Cristo do amor, o Cristo do perdão, da solidariedade, do diálogo, o Cristo da pobreza, o Cristo realmente que desce da cruz para nos abraçar, o Cristo que realmente ensinara prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus irmãos. E foi esse Cristo que aparecerá no céu, esse Cristo do perdão. E nós vivemos numa civilização em que nós vemos mais os defeitos das pessoas do que as suas qualidades. Nós condenamos e não perdoamos. Há um grande poeta oriental chamado Rabindranath Tagore que diz o seguinte: é mais fácil condenar bilhões e bilhões de seres humanos do que tocar um só com amor. Quantas e quantas vezes nós condenamos as pessoas que ligaram, muitas vezes, muitos anos, e nas minhas paróquias, quando eu falava de tal paroquiano ou tal paroquiana, as pessoas diziam: fulano é bom, mas esse mal destrói tudo. Quantas e quantas vezes nós queremos, na verdade, ver muito mais, somos míopes para ver a grandeza dos outros, e temos os olhos grandes para ver os defeitos dos nossos irmãos, não compreendendo aquilo que diz o pequeno Pequeno Príncipe, quando afirma: nada é perfeito no país dos homens. Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, veio pregar esse evangelho, essa doutrina do perdão, da misericórdia, da compreensão, da solidariedade, do amor. E fora esse o Cristo que Tomé